Glória a Deus. Bom dia, a paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus para o seu coração e quero também fazer uma oração pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pelo dia de hoje, para que Deus possa nos abençoar em nome do seu Filho Jesus Cristo. Fique conosco. Se você não é um inscrito, se inscreva no nosso canal, é gratuito. Assim você vai estar nos ajudando a divulgar a palavra de Deus, nos acompanhando diariamente, e deixe o seu joinha. Isso mesmo. A palavra de Deus, meus irmãos, está escrita lá no livro de 1 Reis, no capítulo 17. Aqui, meus irmãos, fala a respeito do profeta Elias, quando, meus irmãos, ele confronta o pecado de Acabe. Acabe, meus irmãos, era agora o rei de Israel, conhecido como um dos piores reis que Israel, meus irmãos, já tinha tido. Um homem, meus irmãos, que em vez de combater a idolatria, a corrupção no meio do povo, ele, meus irmãos, trouxe todo tipo de idolatria, de misticismo, tudo aquilo que não agradava a Deus. E não só abriu as portas para todas estas coisas, como fez, meus irmãos, para zombar de Deus mesmo. Ele não tinha compromisso nenhum com a palavra de Deus. Do outro lado, tinha um profeta que temia e tinha compromisso com a palavra de Deus. Nós vemos, meus irmãos, que nesta passagem aqui, que quando nós servimos a Deus, nos comprometemos com a sua palavra, nos comprometemos com a sua santidade, com reverência a Deus, ao Senhor, não devemos temer às circunstâncias, aos problemas, a nada, a nada. Muitas vezes estamos sujeitos a enfrentar crises, problemas, situações difíceis, isso mesmo, tribulações. Mas se nós estiver rendido à vontade de Deus, não devemos temer, mas saber que o Senhor, Ele está conosco. Nós aprendemos, meus irmãos, aqui nesta passagem, quando, meus irmãos, de um lado existia um rei idólatra, sem compromisso com a palavra, com a santidade e com o Senhor. Do outro lado, um profeta, isso aparentemente sozinho, mas que temia, que respeitava, isso mesmo, e tinha zelo por a palavra de Deus, tinha zelo, compromisso. Quando nós nos comprometemos com o Senhor, entregamos a nossa vida rendido a Jesus Cristo e servimos a Ele, isso mesmo, com fidelidade, não devemos temer a nada. Ou, quando, meus irmãos, fazemos uma aliança com Ele, devemos, meus irmãos, crer que Ele agora é o provedor da nossa vida. Ele é quem vai nos ajudar. Ele é quem vai nos dar força, nos cuidar, nos proteger. E Elias, meus irmãos, disse a Acabe, lá no livro de 1 Reis, no capítulo 17, versículo 1, diz: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá,
segundo a minha palavra. Outra coisa, meus irmãos, que nós aprendemos aqui é que não devemos temer isso mesmo. Não devemos temer a nada, as aflições, os problemas, mas ser fiel à palavra de Deus. Ser fiel aos princípios de Deus. Elias, meus irmãos, aqui se levantou, isso mesmo, no meio da corrupção que havia, meus irmãos, em Israel. No meio, meus irmãos, da idolatria. Um único homem, mas um homem que tinha zelo e compromisso com a palavra de Deus. Você hoje pode ser um Elias na sua casa, na sua família, isso mesmo. Ah, pastor, eu tenho enfrentado uma luta, uma crise, tantas aflições. Levante a cabeça, seja forte, corajoso, corajosa. Creia que Deus está com você. Isso mesmo. E diga, não existe nada que vai impedir o agir e a manifestação de Deus na minha vida. Agora, para isto, se levante com fidelidade, com compromisso, com zelo, a palavra de Deus, a santidade de Deus. Se você tiver zelo, compromisso, pode ter certeza que Ele está com você. Ele vai lhe ajudar. Ou, se você agora quer fazer uma aliança, um compromisso com Deus por meio de Jesus Cristo, é a oportunidade. Agora é a oportunidade. Neste momento você pode fazer esta aliança. Eu quero, Senhor. Eu quero ter uma vida diferente. Eu quero te servir, Senhor. E Elias, meus irmãos, se levantou-se. Isso mesmo. Elias se levantou-se no meio de uma geração que estava, meus irmãos, corrompida. Que estava, meus irmãos, desviada. E combateu reis. Isso mesmo. Acabe combateu a idolatria, o desvirtuamento dos princípios de Deus. E o Senhor, meus irmãos, Ele quer que nós sejamos, meus irmãos, homens, isso mesmo, ou mulheres, ousados, isso mesmo. Que se levante e tome posição para uma vida diferente. Para uma vida diferente. E alguém diz assim, pastor, mas eu sou um pecador, já pequei tanto, quem sou eu? Isso mesmo, olha a minha história, o meu currículo. Alguém pode, meus irmãos, estar me ouvindo e se julgar-se desta forma. Elias era um homem separado, alguém pode julgar. Mas hoje, isso mesmo, se você crê em Jesus Cristo, se arrepender-se dos seus pecados, confessar diante dele e tomar uma posição na sua vida, Jesus Cristo te perdoa, te sara, te limpa e te faz uma nova criatura. Faz com que você viva a promessa que ele tem para a sua vida. Como fez com a vida de Paulo, que se tornou-se um apóstolo, um perseguidor da igreja. Mas o Senhor fez, meus irmãos, ele se tornasse um apóstolo. Como fez, meus irmãos, com os seus discípulos. Quem eram os discípulos? Cobrador de impostos, pescador, isso, homens pecadores. Homens pecadores. Mas Jesus chama e faz com que uma obra grandiosa acontecesse na vida deles. Se tornasse vasos nas mãos de Deus. E você hoje pode ser um vaso nas mãos de Deus. Você hoje pode ser um Elias que intercede, que clama isso mesmo, por santidade, que clama pelo poder de Deus na sua casa, com autoridade, com poder, isso mesmo, com ousadia. E a sua palavra se torna-se poderosa, se torna-se, meus irmãos, poderoso diante isso mesmo, da presença do Senhor. E Elias se levanta
e diz: olha, Acabe, não haverá chuva nesses dias, não vai chover. Durante esses 3 anos e meio não vai chover, segundo a minha palavra. Elias, meus irmãos, ele estava rendido à vontade de Deus, a ponto que a sua palavra, isso mesmo, tinha poder diante de Deus. O Senhor, olha que coisa maravilhosa, a palavra de Deus é a que tem poder, isso mesmo, a todo tempo. Mas, meus irmãos, quando nós estamos rendidos à vontade de Deus, quando nós estamos rendidos aos princípios de Deus, há uma aliança entre nós e Deus, há uma aliança entre a vontade de Deus e a nossa vontade, isso mesmo. As nossas palavras, meus irmãos, se tornam-se com base na palavra de Deus. E Elias disse: olha, não vai chover, não vai chover. Durante 3 anos e meio, e assim aconteceu. Deus, ele quer homens, mulheres que se levantem nesta geração. Pessoas tementes, pessoas ousadas, pessoas, meus irmãos, que creiam no seu poder, no seu agir, que zelem pela sua santidade, pela sua palavra, pelos princípios que ele estabeleceu, os seus mandamentos. Isso, que esteja rendido ao seu Filho Jesus Cristo, que tenha uma aliança com ele pelo sacrifício do seu Filho Jesus. Aleluia! Depois que Elias, meus irmãos, profetizou isso mesmo, veio a palavra de Deus, havia uma aliança, havia um compromisso entre Deus e Elias. Havia isso mesmo. E depois que Elias profetizou, olha o que diz: veio a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. E quando nós vivemos para Deus, para o Senhor, quando nós estamos rendidos à vontade do Senhor, Ele é quem nos esconde, até nos momentos de aflições, de perseguições. Ele é quem nos guarda, Ele é quem nos livra, Ele é quem nos protege, Ele é quem nos sustenta. Isso mesmo. Alguém diz assim: pastor, eu estou enfrentando uma crise, um problema. O que vai ser da minha vida? O que vai ser da minha casa? Se você estiver rendido a Deus, ao Senhor, rendido ao Senhor, por meio do seu Filho Jesus Cristo, porque ninguém por conta própria pode, meus irmãos, se aproximar-se de Deus por sua justiça. Isso mesmo. Mas se estiver prostrado por meio de Jesus Cristo, rendido a Ele, pode ter certeza, que o Senhor, Ele está cuidando de você. Ele está te livrando. Ele está te guardando. Ele está provendo. Isso mesmo. Ele está provendo. Quando nós estamos vivendo, meus irmãos, na dependência de Deus, Ele é quem nos guarda. Ele é quem nos livra. Ele é quem nos sustenta. Ele é quem nos sustenta. Ele é quem cuida nos mínimos detalhes. O Senhor está querendo, meus irmãos, pessoas que vivam e busquem estar na sua dependência. Que a confiança não esteja, meus irmãos, nos recursos, não esteja, meus irmãos, na capacidade humana, não esteja, meus irmãos, em reis políticos, em nada, mas pessoas que estejam rendidas a Ele, crendo que Ele é quem te guarda. Pessoas que estão rendidas e fiéis à sua palavra. Como quando Deus falou ao profeta, dizendo: sai daí, vai para a fonte de Querite. Isso mesmo. Esconde-te junto ao ribeiro de Querite, diante do Jordão.
e há de ser que beberás do ribeiro. E ele disse, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Creia que o Senhor vai te sustentar. Creia que Ele está cuidando de você. Agora, entregue a sua vida a Jesus Cristo. Confie nele. Diga, Senhor, minha vida está diante de ti, Senhor. A minha casa está diante de ti. A minha causa está diante de ti, Senhor. Com o coração rendido, prostrado. Isso mesmo. Pessoas prostradas, rendidas à vontade do Senhor. E não importa se você está me ouvindo, você diz assim, eu sou um pecador. Deus não se importa comigo, Ele se importa com você. Ele enviou Jesus, o seu Filho, para perdoar os nossos pecados, os meus e os seus. E se agora você se arrepende, entrega a sua vida para Jesus Cristo, Ele perdoa os seus pecados. Ele te faz uma nova criatura. Ele faz com que você viva uma nova história e experimente do seu poder. Porque Deus a ninguém despreza. Ele enviou Jesus para salvar o pecador. Isso mesmo, para salvar o pecador. Para resgatar o pecador. Pois creia, acredite. Se renda-se agora a Jesus Cristo. E deixe que Ele governe a sua vida. Experimente o mover de Deus na sua vida. Experimente o cuidado. Isso mesmo. Agora lembre-se, isso mesmo. Elias era um homem, meus irmãos, que zelava a palavra de Deus. Tinha zelo, tinha fidelidade ao Senhor. Do outro lado, existia um rei que desprezou a Deus. Desprezou. Hoje, meus irmãos, o lado que despreza a Deus é este mundo que nós estamos vivendo. Este mundo, onde, meus irmãos, zomba de Deus, onde despreza ao Senhor, onde não quer compromisso com Deus. E olhe que era a maioria, isso mesmo, muita maioria. Do outro lado, um único homem que resolveu, meus irmãos, e era fiel e temente a Deus. E resolveu desafiar a corrupção, a imoralidade, a idolatria que o rei ali estava levando aquele povo. Isso mesmo. Combater. E Deus estava com ele. Deus estava com ele. Deus está, meus irmãos, com quem zela, está rendido a Ele. E hoje você pode ser esta pessoa. Hoje você pode ser Elias, um Elias. Isso mesmo, onde você está. Amém? Que vai viver na dependência, no zelo, no cuidado de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E quando Deus, o Senhor, disse, olha Elias, vai lá para a fonte de Querite, porque lá eu ordenei aos corvos que te sustentem. E quando Elias foi, meus irmãos, olha o que diz a palavra de Deus. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Obediência. Fez conforme a palavra de Deus. Obediência. Isso mesmo. Porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne. Os corvos, pássaros, traziam pão e carne. Pela manhã, como também pão e carne, isso mesmo. Ele trazia o pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. Havia, meus irmãos, de manhã alimento fresquinho, pão, carne ali. À noite também. Água do ribeiro. Os corvos levavam
o pão, a carne para ele. Deus não depende de homens. O Senhor não depende de circunstâncias. Ele é Deus. Ele é o Senhor. Aquele, meus irmãos, que sustenta, aquele que cuida, que protege, que livra. Agindo o Senhor, quem impedirá? Quem pode impedir o agir, o cuidado, o zelo de Deus? Se o Senhor e você entregar a sua vida para Ele, para Cristo, isso mesmo, Ele garante isso mesmo, cuidar de você. Ele garante ajudar você. Como o próprio apóstolo Paulo disse, aquele que começou a boa obra em mim é fiel para terminar isso mesmo. Pois creia na palavra de Deus, acredite que Ele está cuidando de você. Aleluia, aleluia. Eu creio que se você acreditar agora, isso mesmo, escreva nos comentários. Escreva aí, diga, agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá o agir de Deus? Isso mesmo. Quem impedirá o prover de Deus? Quem impedirá a manifestação de Deus? Ninguém pode impedir. Quem impedirá isso mesmo? O Senhor de te sustentar, de cuidar de você. Só é você decidir viver em obediência e na dependência dEle. Isso mesmo. Glória a Deus, aleluia. Pela fé, é pela fé. Amém? Escreva nos comentários, escreva aí, e você verá coisas maravilhosas acontecendo na sua vida. Quando nós escrevemos, proferimos, isso, meus irmãos, se torna-se poderoso. Tem coisas, meus irmãos, que a gente tem que declarar, falar, profetizar, isso mesmo. Agir, isso. Tomar a decisão, a atitude. Glória a Deus. Vamos orar juntos agora em uma só fé. Nesta sexta-feira, só vou dar um recado aqui, tá? Para a gente começar a oração. Nessa sexta-feira, eu vou estar agora começando um jejum, isso mesmo. Amanhã, né? Vou estar começando um jejum durante 21 dias. Em nome de Jesus Cristo. Semelhante ao jejum de Daniel, isso mesmo. E você que deseja, você pode estar fazendo conosco. Você diz, pastor, por que semelhante? Porque nunca fazemos igualzinho, né? Fazemos semelhante. Você diz, pastor, eu quero fazer. Você vai estar tirando açúcar, todo tipo de açúcar, de doces. Você vai tirar alimentos que têm açúcar. Isso mesmo. Você vai estar tirando durante esses 21 dias, vai estar nos acompanhando nas orações, vivendo a mesma fé. Você vai estar tirando noticiários, né? Informações, entretenimento, essa poluição, isso mesmo, auditiva que nós estamos vivendo, tanta informação, tanta notícia, que não traz benefício, isso mesmo, para a nossa vida, não muda nada. Não muda nada. Porque o que muda a nossa vida é o Senhor, é Deus. Ele é quem muda a nossa vida. Ele é quem abre portas. Ele é quem nos sustenta. Ele é quem, meus irmãos, nos socorre. Principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Somente Ele. E você que deseja, você vai estar fazendo conosco em nome de Jesus Cristo. E alguém diz, pastor, eu não posso. Não posso fazer o jejum, não estou preparado. Amém. Mas esteja vivendo pela fé conosco. Esteja participando conosco. Isso mesmo.
esteja participando conosco diariamente aqui, em nome de Jesus Cristo. E Deus vai lhe abençoar para a glória, isso mesmo, dele. Tudo é para a glória dele. Aleluia. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Vamos orar agora em uma só fé. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entramos em oração agora, neste momento, pelo teu Filho Jesus Cristo, Senhor. É por ele, Senhor, que nós temos acesso ao Senhor, meu Pai. E aqui nós estamos rendidos, Senhor, em oração, Senhor. Abençoa, Pai, o dia de hoje, Pai. Nos livra, nos guarda, nos protege. Nos livra das ciladas, das setas de Satanás, Pai. Nos guarda dos ataques malignos, Senhor. Nos livre de todo o mal, Senhor. Põe anjos, Pai, guardiões ao nosso redor, Senhor. Opera milagres, Pai. Opera milagres, Senhor. Pessoas que estão aflitas, Pai, enfrentando problemas de saúde na sua casa, na sua família, com ansiedade. Muitas vezes bate o desespero, o inimigo quer colocar o medo. Opera agora, Senhor, milagres, Pai. Desperta, Pai, esta pessoa agora, Senhor. Como o Senhor sustentou o teu servo Elias, Pai, com corvos, Pai. Ô, Senhor, nos ajuda, Pai, nos sustenta, nos dá graça, Pai. Opera maravilhas, Pai, milagres, Pai. Ô, Senhor, aqui nós estamos rendidos aqui diante de Ti. Ô Espírito Santo, toca agora nesta vida, nesta casa, nesta família, neste momento, Senhor. Ô Espírito Santo, opera maravilhas, Pai. Opera maravilhas, Pai. Que pessoas sejam tocadas, curadas, libertas, transformadas agora, Senhor. Guarda, livra, Senhor. Remove a dor, a enfermidade, a doença. Esta praga, Senhor, desta doença, Senhor, no corpo, nos ossos, no sangue, esse diabetes, colesterol, insônia, depressão, medo, pânico, este nódulo, cisto, todo mal, Pai, toda doença, paralisia no corpo, Pai, este mal que deu no corpo desta pessoa, Senhor, no ombro, nas pernas, nos tecidos, meu Deus, que pessoas sejam curadas agora. A vista seja restabelecida. Não importa a doença, Senhor. Não importa o cativeiro, Pai. Que todo mal seja quebrado agora e desfeito, Senhor. Que vidas sejam restauradas. Que a maldição seja quebrada pelo poder do nome de Jesus Cristo. Que todos os espíritos de tormento vão embora. Tem que obedecer pelo poder do nome de Jesus Cristo, que saia da casa, da mente, do corpo, todo espírito de doença, de confusão, de medo, em nome de Jesus Cristo. Vai embora pelo poder do nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Diga, eu creio, eu acredito. Que Deus te abençoe, receba a bênção, seja abençoado, abençoada, em nome de Jesus Cristo. Eu amo a sua vida. Fiquem todos na paz, tá? Aleluia. Nos acompanha aqui diariamente. De manhã, à noite, temos trazido aqui as orações e mensagens para abençoar a sua vida. Tá? Que Deus te abençoe. Eu amo você. Compartilhe agora esta mensagem, esta oração, com alguém que está precisando. Seja bênção na vida de uma pessoa. Eu amo você. Aleluia.